Olá, pessoal! Estamos aqui com a gravação da nossa terceira edição do MECcast, o podcast da Engenharia Mecânica. Cumprimentar o professor Rafael, o professor Luiz Rogério. Bom dia. Bom dia. Está sempre com a gente aqui. Mestre dos magos aí, ó. Futuro doutor do Liro. E a gente tem uma convidada mais que especial aqui, uma grande amiga do CREA, uma pessoa entendedora mais do que ninguém do sistema CREA-Confia, a engenheira civil Ana Renata. Ana Renata, dia. Se apresente, por favor, conta um pouco da sua trajetória. Bom dia, eu sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho. Comecei como conselheira no CREA Goiás, através de indicação do sindicato. Fiquei como conselheira durante um período, passei à diretoria e fui convidada a trabalhar no conselho, atuando com os projetos de concessão de patrocínio e suporte ao CREA Jovem. Ok, Ana Renata é uma grande parceira nossa. Me aguenta ali nos patrocínios que a gente consegue. Eu sempre tô atentando ela lá, brigando. Ela briga comigo, eu brigo com ela, mas no final dá certo, né, Ana? Sempre. Então, Ana, eu sou professor dos principais séries iniciais, né, os períodos iniciais da curso de engenharia mecânica aqui. E quando a primeira aula fala, olha, você vai ser um engenheiro e tal, mas eu sou físico e matemático, né? Então, assim, eles têm que aplicar mais. É a base. Mas, assim, aí a gente pensa logo no futuro deles, né? Que justamente, você tem que pegar o CREA. Eu, como leigo, eu sei o que é o CREA, mas o que é mesmo o CREA, né? O que é o sistema CREA-Confea? O que ele faz? Você pode explicar pra gente? Posso, claro. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e ele regulamenta as nossas profissões de engenharia. Ele garante o exercício profissional através do cumprimento da Lei 5.194 de 66, registra os profissionais, fiscaliza o exercício profissional, regulamenta as nossas profissões, né, e confere as atribuições profissionais de cada uma das engenharias, agronomia e geociências. Ah, tá. Mas aí, no caso, por exemplo, ele tem... O acadêmico já forma, ele só registra, ele tem que fazer uma prova? Não, ele é obrigado a se registrar no conselho para atuar. O profissional, para entrar no mercado, ele tem que estar qualificado, que é sair da instituição de ensino, e habilitado, que é registrado dentro do Conselho de Engenharia. Não existe prova, por enquanto, no sistema Confia-CREA. Nós temos muitas profissões registradas, né? Esse ano, em Goiás, são 265 profissões dentro do sistema. Nossa. Então, fica inviável uma prova de qualificação. Pegando o gancho do Luiz, acho que você até comentou um pouquinho aí, Ana, mas por que o profissional ele precisa registrar no CREA? Né? Eu acho que é importante isso aí, porque... O registro é obrigatório em função da lei que existe desde 1966. As nossas regulamentações surgiram após o pós-guerra, em 1933, com a primeira regulamentação profissional, que foi o Decretão 23.196. Após o Decretão, 33 anos depois, foram criados os Conselhos Regionais de Engenharia, porque em 33 foi criado o CONFEA. E em 66 foram criados os Conselhos Regionais, né, que foram distribuídos gradualmente por região até que eles se tornaram estaduais. Diante disso, a legislação determina que o profissional seja registrado, né? E aí isso é uma garantia para a sociedade da qualidade do serviço profissional. É uma autorização, né? Vamos dizer assim, para exercer a profissão também, né? Na verdade, o registro profissional, ele funciona da mesma forma que você tem uma habilitação, entendeu? Você sabe dirigir, mas você não pode dirigir sem habilitação. O exercício profissional funciona da mesma forma. Você é qualificado, mas sem o registro você não pode atuar. Só complementando, Ana, caso surgiram outras profissões dentro da engenharia, por exemplo, engenharia química e engenharia de materiais, né? Sim. Ela se enquadra também, a profissional tem que se registrar. Tem que ser registrado no conselho. Toda engenharia faz parte do escopo, né, do sistema Confia-CREA. Resumindo, então, um profissional, para ele exercer a sua profissão enquanto engenheiro, para ele exercer qualquer tipo de atividade de engenharia, ele tem que estar registrado e tem que tirar a devida anotação de responsabilidade técnica, né, Ana? A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo após. Exatamente. Ana, eu tenho uma pequena curiosidade. O conselho ele é regido principalmente pelo presidente, né? E existem eleições que elegem esse presidente. O que o presidente faz? Qual que é a atribuição dele? Como ele é
colocado ali como presidente. Explica um pouquinho sobre isso pra gente. O sistema, ele é uma autarquia pública federal. O que é uma autarquia pública federal? É um órgão público que se sustenta por si só. Então, nós profissionais pagamos as nossas anuidades, as nossas taxas de serviço e garantimos, né, o financeiro do sistema Confiacrea. Dessa forma, nós também elegemos o nosso presidente, que tem que ser um profissional atuante dentro do sistema, ele tem que fazer parte de uma associação de engenheiros, do próprio conselho como conselheiro, né? E tem que estar atuando no sistema. Esse profissional, ele vai se candidatar e ele vai ser eleito por nós mesmos, os profissionais que estão registrados no sistema. As eleições acontecem de 3 em 3 anos. Atualmente, o presidente em exercício é o Lamartine Moreira Júnior, que está caminhando muito bem aí, correspondendo às nossas expectativas. Grande amigo nosso, né? Um abraço, excelente presidente. Profissional, né? E então as eleições, elas são feitas de 3 em 3 anos. Todo profissional, ele é convocado a votar, apesar do voto não ser obrigatório. Existe uma convocação por parte do sistema para que ele exerça o seu direito, entre aspas, dever também, né? Maravilha. Ô, Ana, nosso podcast é desmistificando algumas coisas, né? O presidente ganha bem pra caramba, né? Não, o presidente não ganha nada. Ele Como ganha... assim, Ana? Pô, a piada era pro final, né? A piada era pro final. Então, você quer me dizer que o presidente do CREA Goiás, ele não tem salário, Ana? Não, ele não tem salário. O trabalho dele é totalmente honorífico, gratuito, em prol da qualificação dos profissionais. O presidente, apesar de nós termos verba própria, autonomia financeira, ele é obrigado a destinar a verba do conselho para a fiscalização, para a qualificação profissional, para a capacitação do profissional. Então, ele não ganha absolutamente nada, a não ser muito trabalho. Olha só. Legal. Demais. A gente fala, quando fala CREA, assim, é muito, na engenharia, principalmente engenharia mecânica, é muito sinônimo a questão RT, responsabilidade técnica e tal. O que seria a RT e quando que precisa ser registrado isso, né? O que realmente precisa a RT? Bom, a RT, ela surgiu da demanda do profissional pela falha de execução de contrato dentro das engenharias, tá? Ela foi também determinada por lei. E a RT, ela é um resumo de contrato, onde ela garante ali a autoria do projeto, do profissional, ela define direitos e deveres e ela delimita, né, os espaços, o que é direito, o que é dever de cada um. O que é direito meu enquanto profissional, o que é dever meu enquanto profissional e o que é direito e é dever do meu cliente enquanto meu contratante. E com isso ela garante a autoria dos nossos projetos. A anotação de responsabilidade técnica, ela é um documento obrigatório do profissional, tá? O profissional é responsável pela RT, pela emissão da RT, pelo pagamento da RT, é obrigatoriedade do profissional. E assim que a gente inicia um trabalho de engenharia, agronomia, geociências, qualquer trabalho técnico nas nossas funções, é necessário que se faça uma anotação de responsabilidade técnica. Independente se for uma consultoria, se for uma atuação, se for uma elaboração de projeto, pode ser serviço técnico, pode ser serviço intelectual de engenharia, tá? Ele cabe ali a anotação de responsabilidade técnica, exatamente. Ana, pegando o gancho aí de responsabilidade técnica, a gente tem uma dúvida comum que é a respeito de atribuição profissional. Muitas das vezes o meu aluno, ele forma aqui engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro de produção, e ele não sabe o que ele pode de fato fazer, o que ele não pode fazer. Então, para mim saber minhas atribuições profissionais, onde que eu vou? Quem que vai me falar isso? É o CREA que vai me dizer? Isso é importante, é muito relevante. O CREA responde também, mas o certo é que o profissional entenda um pouquinho de legislação e saiba buscar nas redes, né? No sistema do CREA, no sistema do Confea, nas páginas de normativos. Primeiro, nós temos a Lei 5.194, que é a lei que coloca todos os pontos relacionados, por enquanto, né? Coloca todos os pontos relacionados aos profissionais. E nós temos as resoluções do Conselho Federal de Engenharia. As atribuições, elas estão dentro da Resolução 218 de 73. E para cada disciplina que vocês ministram, né, o aluno vai ter a atribuição diante da disciplina. Eu vou citar um exemplo da engenharia civil, por exemplo.
A engenharia civil, ela tem hoje, na maioria das instituições de ensino, a disciplina Pontes como optativa. Então, o aluno que fez Pontes, ele pode fazer orçamento em Pontes, ele pode fazer desenho técnico em Pontes, ele pode fazer mensuração em Pontes, pesquisa, ensaio em Pontes. O aluno que não fez Pontes, ele não pode atuar em nenhum item, né, nenhuma das atividades que estão relacionadas na Resolução 218. Tá? Então, o aluno tem que aprender a buscar no sistema normativos, na legislação profissional, que tem no site do CREA e no site do CONFEA, a Resolução 218 de 73, que é a principal delas. Aí vocês vão me perguntar, e para as engenharias mais novas? Todas elas possuem resolução dentro do sistema CONFEA-CREA. Sim. Tá? E aí, se tiver dificuldade em localizar, entra no nosso chat do CREA e pede no atendimento que eles mandam um normativo para a pessoa. Então, quer dizer que o engenheiro recém-formado, ele realmente tem que saber sobre legislação por conta até de proteger até mesmo o contratante, né? E ele, né? E ele próprio, com certeza. ele próprio, porque se ele fizer algo errado, né? Quem que vai arcar? Sim, a legislação é necessário conhecimento. E não fica só na nossa legislação profissional, né? Porque quem sai para o mercado de trabalho, ele vai atuar em alguma região. Então, ele tem que conhecer a legislação municipal, a legislação da empresa que ele está atuando. Ele tem que conhecer a legislação técnica profissional dele. Então, é necessário que saiba a legislação. Então, quer dizer, ele se forma, ele vai independente de engenheiro. Se ele vai trabalhar num lugar, tem que conhecer o lugar, né? Exatamente. Como é que aquele lugar funciona, né? A gente, enquanto engenheiro, tem muitos. Inclusive, eu, quando eu entrei no curso de engenharia, eu tinha eu seguia o caminho de que eu vou fazer engenharia porque eu não gosto de português, eu não gosto de ler. Mas, infelizmente, com o tempo eu descobri que o engenheiro que não tem uma boa leitura, que ele não tem interesse por legislação, ele não vai muito longe, porque ele acaba tropeçando aí nas suas atividades profissionais e acaba se comprometendo, né? Com certeza. Gente, é um exemplo simples, né, gente? Todo mundo sabe que não pode matar, mas ninguém sabe exatamente qual a lei que fala que não pode matar, né? Da mesma forma, somos nós profissionais. Existem áreas de atuação e não é porque a gente tem o desconhecimento da lei que a gente não vai ser penalizado se a gente infringir. Com certeza. Então, busquem conhecê-la para facilitar o seu dia a dia e saber o nicho de mercado que você pode atuar. A ignorância não exime a culpa, né? Não, de maneira nenhuma. E aí, uma coisa que é bem interessante, às vezes ela é uma pergunta que é bem ampla, né? Mas assim, dentro do contexto do CREA, das nossas atribuições, por que contratar um engenheiro? Né? Por que a empresa ou alguém mesmo, né, precisa de vamos levar para o lado da engenharia civil. Por que eu não vou contratar um pedreiro, o Zé? E vou contratar um engenheiro que vai me cobrar muito mais caro, Ana? Então vamos lá. Vamos começar assim do basiquinho. Primeiro, que o técnico, ele sabe, ele vai fazer os cálculos, ele vai saber o peso de uma estrutura, a ferragem adequada para uma estrutura, né? Diferente daquele que é o prático. Porque o pedreiro é um prático, o mestre de obras é o prático. Então, normalmente ele chega para o cliente dele, ele fala assim: doutor, eu fiz uma estrutura aqui, que o senhor pode subir 3, 4 andares. Só que ali tá sobrecarregado, tá superfaturado. Então, às vezes, se eu preciso de uma viga de 20 por 30, ele vai fazer uma viga ali de 50 por 60. E isso custa muito caro. Custa caro a ferragem, custa caro o concreto, né? Todo o material custa muito caro. E também forma um sobrepeso, uma sobrecarga naquele local, tá? E aí vai fissurar, né? E aí vai falar: nossa, mas você fez uma estrutura tão pesada, tão rígida e tá trincando do mesmo jeito. E o que as pessoas têm que entender é que é o seguinte: um projeto de engenharia dentro da construção civil, que é o mais comum, mais fácil de nós visualizarmos, ele custa 0,05% do custo da obra. Então, é uma economia muito... É uma coisa muito barata para deixar de fazer. Quando você faz um projeto bem elaborado, um orçamento bem elaborado, o seu custo de obra ele é reduzido comprovadamente, no mínimo, em 30% do que você gastaria. Tá? Entre pagar engenheiro, pedreiro, materiais, toda a execução
Então compensa muito. Quando você pega uma obra de um leigo que fez sozinho e que você pega com um profissional o acompanhamento, a diferença de preço é gritante. Além do profissional ser o responsável técnico que vai acompanhar, que vai orientar aquele prático e vai se responsabilizar por aquela estrutura. Porque depois que a casa cai é complicado. Eu gente falo falou isso, de- eu literal. falo isso, eu falo, cuidado, olha esse cálculo aí, senão a casa cai. Mas é só um A gente sinal. tá falando de engenharia. Você puxou pro lado da engenharia civil, né? Eu tô até um pouco magoado contigo. Porque... Mas isso serve para qualquer engenharia, né, Ana? Mecânica, Serve. no nosso caso aqui, qualquer profissional técnico, ele vai trazer essa segurança. A Certo. gente vai encerrar esse primeiro bloco, que já tá um pouco estourado. A Ana começou a falar um pouco da engenharia civil, então a gente vai cortar. A gente volta já. Ô, cara. Boa. Boa. É que a engenharia civil... Voltamos aqui então. Ô, Ana, a gente esqueceu de um simples detalhe. Você já foi egressa, você é egressa aqui da Universidade de Rio Verde, né? Já foi nossa aluna. Olha. Fui Viu? aluna aqui na gestão ambiental, e MBA em gestão ambiental e na engenharia de segurança do trabalho. Olha só, 2 pós-graduações aqui. olha que legal. Nós ficamos muito felizes, né, Rafael, em ver pessoas que saem aqui da universidade, da instituição e ocupam cargos aí no Brasil inteiro. Com certeza. A gente tem alunos que ocupam cargos não só dentro do Brasil, mas até fora, né? Esses dias eu conversei com um ex-aluno nosso que está em Dubai, na BRF de Olha. Dubai. Então, a gente sempre ocupando os A espaços. gente Vai ver tá a sempre Copa. sabendo, Vai né, de assistir a alguém Copa. Vai assistir Vai a assistir a Copa. Olha, vai assistir a tranquilo. Copa. Ô, Ana, voltando aqui então pro nosso assunto, né? Como que funciona a fiscalização do CREA? Ele fiscaliza por amostra, ele vai nas obras, eu posso fazer uma denúncia? Como que funciona isso aí? Ah, excelente a sua pergunta. Bom, a fiscalização do CREA ela funciona de 2 formas. A primeira, preventiva, orientativa, né? Que é convocar os profissionais para informar o que pode fazer, como pode fazer e o porquê a gente pode atuar, que área nós podemos atuar. Então, primeiro fato, o fiscal ele normalmente chega na obra e ele dá um prazo para aquela pessoa que é leiga, que está irregular, para se regularizar. Então, nós temos ali um prazinho, né, onde o fiscal orienta e dá a possibilidade daquela pessoa se regularizar. E uma curiosidade sobre contratando isso, um exatamente. profissional. E o CREA, ele tem autonomia, ele pode embargar uma obra, uma Não. indústria, ou sei lá. Não, o CREA normalmente ele não embarga a obra, a indústria, a não ser que seja uma coisa de extremo risco. Mas aí nós temos os convênios, as parcerias, né, com uma série de instituições. Por exemplo, a Enel, a Chesp, a Saneago, a AMA, a ANA, TCU, CGU, Polícia Federal, Ministério Público. Então, nós temos esses convênios e nós informamos que está em risco e esses órgãos, prefeituras e esses órgãos fazem o embargo. O CREA normalmente não faz embargo. Eu parecia uma dúvida aqui. Aconteceu, eu sou professor da rede estadual também, né? E aí, alguns anos atrás, o problema das escolas, né? Sim. E aí o diretor chamou, a escola tava, o telhado caindo. Aí o diretor chamou o Corpo de Bombeiros, Certo. né? E aí, como se diz, a gente teve que sair do prédio. No caso, quando chama o Corpo de Bombeiros, ele também aciona o CREA para isso? Como é que funciona essa questão? Porque vamos supor, ao prédio, ou só o Corpo de Bombeiros pode avaliar? Não, esse aqui não tem condição de Não, ficar. aí é Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Ah, tá. O CREA, nesse caso, ele emite pareceres informando que é necessária a contratação de um profissional, é necessário a atuação de um profissional na atividade. Nós não podemos retirar do mercado de trabalho a possibilidade de trabalho de um profissional. Então, nós informamos que é necessário a presença de um profissional técnico. E voltando para o caso da fiscalização, a nossa fiscalização ela é, sim, por amostragem, mas nós temos convênios com uma série de instituições e órgãos públicos, né? Atualizam o nosso sistema diariamente e nos informam onde estão acontecendo obras, lavouras, né? Processos de industrialização. E o nosso sistema é atualizado diariamente. E aí, quando a gente tem a percepção de que falta um profissional qualificado e habilitado, aí é direcionado um fiscal para aquela obra, serviço técnico, onde está faltando para que seja verificado o que está acontecendo. Quando não é feita a regularização,
que é a contratação do profissional, aí sim o CREA vem com a multa. Quando não há persistência, aquela empresa ou profissional é denunciado na ética. E aí existem várias formas de denúncia, através do nosso chat, através do telefone e através do e-mail. Então, quando uma pessoa vê uma obra, um serviço que acredita, né, que está colocando em risco a sociedade, ela pode sim denunciar no CREA, pelo telefone do CREA, que é o 62-3221-2100, pelo chat do CREA ou através dos nossos e-mails. Qualquer pessoa, Ana? Quem pode fazer uma denúncia no CREA? Qualquer pessoa. Certo. Inclusive alguma instituição, né? Sim. E a denúncia pode ser identificada ou pode ser autônoma também. Tá? E aí, quando é feita uma denúncia anônima, que é informado, né, que a denúncia é anônima, vai abrir ali no chat, na forma do requerimento, um pedido de colocar para juntar alguns anexos, foto, alguma coisa que constate para que a nossa fiscalização seja direcionada. Tá? Então, a gente tem que ter um protocolozinho, um número de processo para poder direcionar a fiscalização. E ao receber uma irregularidade, né? A empresa está sendo comunicada, ou até mesmo um profissional, como que... Uma notificação de irregularidade, né? Exatamente. Bom, quando a denúncia acontece no CREA, o CREA direciona a fiscalização e vai até o local para verificar se há profissional qualificado e habilitado, se existem, né, os projetos, os documentos pertinentes àquela obra ou serviço para que o leigo possa acompanhar e executar da maneira correta, e se existe a identificação do profissional, que é a placa de obra ou serviço, que também é uma obrigatoriedade profissional e poucos se utilizam disso e sabem disso. Então, esses são os 3 principais pontos que a fiscalização observa, tá? Caso toda obra tem que ter aquela identificação. Tem que ter identificação. É obrigação ter. É obrigação ter. Aham. É um direito nosso e é um dever nosso. E o profissional, ele pode ser multado por isso. E eu acho que o profissional que leva uma multa por isso, ele não está sendo, no mínimo, inteligente, né? Porque a gente paga aí outdoors e banners para fazer propaganda e a gente tem, por lei, uma propaganda gratuita, garantida, e não se utiliza disso. Tá? Maravilha. Ana, vamos pensar do lado do contratante, do lado do empresário que está contratando um serviço de engenharia. O empresário contratou um engenheiro para fazer executar um determinado serviço. Esse engenheiro, por algum motivo, fez coisa errada, fez algum tipo de... Vamos pensar aqui, construiu uma casa, a casa caiu. Como o engenheiro, como o CREA pode responsabilizar esse profissional, e o CREA vai responsabilizar esse profissional? Vai. O CREA vai responsabilizar esse profissional se realmente houve um profissional qualificado e habilitado e ele cometeu um erro técnico ali. Como é que é feito isso? Quando acontece esse tipo de problema, normalmente esse tipo de problema é encaminhado para uma comissão multidisciplinar chamada Comissão de Ética, que é formada por conselheiros, né, Rodrigo? Eu sou o coordenador adjunto da Comissão de Ética do CREA Goiás. Então, a Comissão de Ética, ela é formada por profissionais das áreas das engenharias multidisciplinares, tem um apoio jurídico, né, aonde esse tipo de problema é analisado. Então, são analisados projetos, documentos, denúncia, colhidos depoimentos do profissional e do denunciante, até que se tome uma decisão embasada judicialmente, né, e com o apoio de um parecer jurídico. Diante desse parecer jurídico, de toda essa colheita de provas e materiais, aí sai a pena do profissional se ele realmente cometeu um erro. Aí ele pode ser penalizado com uma advertência reservada, com uma censura pública, com multa, com suspensão de registro ou com a cassação do registro, dependendo da gravidade da infração ética que ele cometeu. Qual o exemplo aí, Ana, de cassação de registro? Quando o registro profissional pode ser cassado? Normalmente, o registro do profissional é cassado quando a infração ética provoca algum dano muito sério, inclusive lesando a vida das pessoas. Normalmente com mortes, né? Entendi. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aí um exemplo bem recente de problemas técnicos que é Brumadinho. Que infelizmente, ali envolve todas as áreas das engenharias. E os profissionais, enquanto o processo está rodando, eles estão suspensos. Eles ainda não estão cassados.
No Mas caso ali, corre o risco ali desses profissionais serem caçados, porque serão responsabilizados, corre, né, o risco de serem responsabilizados por essas então, multas. Mariana, Brumadinha, os engenheiros ali já tá sobre Estão aviso. sob investigação. Todos. E é importante frisar, a Ana já falou, mas é importante frisar, que o CREA já não chega e já penaliza o profissional. Não. Existe toda uma comissão que vai investigar, vai promover audiências oitivas para entender de fato o que aconteceu, para aí sim, se houve culpa, penalizar o profissional. A questão até de justiça também, né? Porque muita gente ali trabalhou, às vezes, falou, não, às vezes cumpriu ordens, mas... É complicado porque da mesma forma que existe a falha técnica profissional, também existe o leigo de má fé, tá? Que é aquele que a gente fala assim, olha, eu te recomendo colocar um piso de autotráfego nessa região aqui, onde você tem um movimento muito grande, ele vai olhar lá a recomendação do engenheiro e vai falar, esse piso tá caro, eu não vou pôr. Né? Aí ele põe um piso mais barato, com das mesmas especificações, só que não é de autotráfego. Então você olha, aparentemente tá seguida a recomendação. Passou um período, houve um desgaste. Aí ele vai e faz a denúncia no CREA. O profissional me recomendou um determinado piso que não está funcionando como deveria. De quem é a culpa nesse caso? Né? Então, se eu tecnicamente faço uma recomendação, eu tenho a qualificação para poder falar, esse piso atende por isso ou por aquilo. Se eu falhei, né, eu tenho que ser, de uma certa forma, puxado as orelhas, penalizado. Mas, por outro lado, se o meu cliente não seguiu a recomendação técnica, de quem é a culpa nesse caso? Então, a gente também não pode culpar o profissional por uma recomendação que não foi seguida tecnicamente pelo cliente. Porque se passou as orientações para o contratante, você deve fazer isso, A, B e C. Se ele não fez... Exatamente. Então, as oitivas são feitas. É chamado para conversar o profissional, é chamado para conversar a equipe do profissional, são verificados os documentos, é chamado para conversar o reclamante, né? Ou contratante, no caso, depende de como é que foi formatado o processo. E eu, enquanto membro da Comissão de Ética do CREA Goiás e coordenador adjunto, se eu puder dar um conselho para quem recebeu uma notificação de denúncia ética, sempre responda ao processo, sempre esclareça os fatos, sempre se preocupe em, pelo menos, explicar o que aconteceu. Porque o que mais a gente pega dentro da comissão é profissionais que se isentam de respostas. Ignoram o sistema, ignoram a denúncia, e aí o negócio fica cada vez mais grave. Então, se ele vai lá, senta e tenta pelo menos justificar, tem coisas que não tem justificativa, mas a tentativa dele já faz com que a gente veja aquilo ali com outros olhos. Já comprova que não houve má fé. Já comprova a ausência da má fé, exatamente. Igual você falou, o leigo de má fé, né? Cara? E nesse contexto, o CREA, ele defende, vamos dizer assim, o profissional ou a sociedade? Então, foi excelente a sua pergunta. Por quê? O CREA é um órgão de defesa da sociedade. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia é um órgão de defesa da sociedade. Quem tem a obrigação de defender o profissional? O sindicato. Porque ele é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, todo profissional deveria se aproximar do seu sindicato e conhecer a sua estrutura de sindical, tá? Isso é importante. Então, por que o CREA é importante para nós profissionais? Porque quando ele fiscaliza um leigo, né, ele fiscaliza um profissional, que ele coíbe o exercício ilegal da profissão, ele nos garante uma demanda de mercado. Então, é o que nós conversamos no começo. Se eu não tiver uma fiscalização, vai ser contratado quem? Um engenheiro ou um pedreiro? Tá? Então, como existe a fiscalização, é necessário que um técnico seja responsável, o CREA garante que seja necessário a contratação de um profissional. Então, isso é muito importante para nós profissionais. É isso que o jovem profissional tem que entender desde o início de carreira, que o CREA garante uma demanda profissional para todas as áreas das engenharias e para a agronomia. Tá? Mas a defesa do profissional é feita através desse sindicato. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Exatamente. Bem interessante, bem curioso. Bem curioso. Eu sou afiliado a sindicatos professores, é bem isso. No caso, você tem que procurar, assim, questão, até mesmo para te ajudar juridicamente, é o sindicato. É o sindicato. Juridicamente pessoal, é sempre sindicato. A gente já está partindo para o fim dessa primeira parte do nosso podcast, né? E não pode faltar
velha piada, né? E lembrando que hoje eu tô no banco de reserva, hein? Você tá no banco de reserva, porque assim... piadas as últimas completas, foram muito ruins. Não, Tiraram. ele perdeu o time. Vamos educar esse menino aí. Então, aquela assim, piada nerd. Não é nerd, mas quase isso. Por quê? Porque quando você falou assim, eu vou contratar um técnico ou um qualificado, né? E aí aconteceu, e eu precisei de foi um caos, né? Precisei de um... Só que eu não sabia, não era formado e tal. Voltando de Santa Helena, eu tava com um amigo meu, voltando daquela estrada antiga. A gente foi regularizar um carro lá em Santa Helena, um Corcel. E tava chovendo muito ali, a região de Canavial, não era assaltado. Parou, chovendo, e agora? Parou o carro correu. No meio do Canavial saiu um pastor belga. Pastor Veio belga. pra cima, nossa direção. E nós ficamos, cachorro, né? Quando ele falou, abre o capô. Não, ele falou, legal. Abre o capô. Olhei pro meu amigo. Como assim? Ele falou, abre o capô. Bateu na mesa, abre o capô. Oh. Aí nós abrimos o capô. Ele mexeu. Dá partida. Não deu nada. Mexe de novo. Dá partida, deu aquele... Não, agora dá. Engata a segunda, empurra e vai. Aí ele fechou, deu certo, ele voltou pro Canavial. Nós voltamos tremendo. Tremendo, tava até branco. Não, porque... Cheguei no posto lá no 01. Falei, moço, não sabe o que aconteceu. O que foi, moço? Você acabou a gasolina? O que é? Não. Não sabe o que aconteceu ali. Vindo de Santa Helena, pegamos uma estrada velha. Pastor belga. Nosso carro fundiu, arrumou nosso carro. Que jeito esse cachorro, pastor belga? Um preto. Ele fica na Canavial. Fica. Você teve sorte, cara. Muita sorte. Por quê? Porque eu nunca vi isso. Eu também não. Foi antista. Esse, ele não entende nada de mecânica, ele é borracheiro. Um mais mentiroso que eu... Até a próxima. Até a próxima. Tá vendo?